um pouquinho diferente daquilo que a gente está habituado a ouvir, que a evolução e não sei tudo mais é um fato, como muitos têm dito. A Nova fez uma outra pergunta, logo no finalzinho do programa, dizendo o seguinte: será que um dia resolveremos o problema? Tratando de toda essa discussão, porque o programa inteirinho foi voltado para isso. O Dr. Arnaldo disse o seguinte: eu não sei, eu imagino que os meus netos estarão ainda sentados dizendo que isto, a origem da vida, é um grande mistério. Ou seja, aberto para pesquisa. Então, nós precisamos continuar esse trabalho dentro da ideia do criacionismo. Eu coloco só um pouquinho a respeito de algumas propostas interessantes, como, por exemplo, a lei da biogênese, proposta feita por Louis Pasteur, praticamente, que vida gera vida, é uma proposta muito interessante, é uma lei científica que nós conhecemos. O difícil seria como não vida teria gerado vida cientificamente. Nós temos ouvido falar muito das propostas como o trabalho de Alexander Oparin, tratando da questão da evolução química. Ouvimos falar também bastante do trabalho de Stanley Miller, que inclusive faleceu em maio do ano passado. Nós temos uma questão muito interessante de todo esse material. É fascinante estudar o trabalho de Miller, principalmente nas suas propostas. Não vou entrar em grandes detalhes, mas algo que é fascinante a respeito dos aminoácidos produzidos, tem 3 deles, que é a histidina, a lisina e a primeira lá em cima, a arginina, que são fundamentais para a formação da helicoidal do DNA, que essas 3 nunca foram reproduzidas nos trabalhos de Oparin. Ou seja, sem esses 3, você tem que ter uma ideia de como um primeiro DNA teria chegado à existência. Apenas 13 dos 20 aminoácidos proteinogênicos foram reproduzidos. E assim vai, tem uma lista de coisas relacionadas com essa teoria que eu procuro, com esses trabalhos que eu procuro colocar no livro, apenas mostrando algumas das ideias principais. Algo que é muito interessante, uma citação que achei há pouco tempo atrás, do Klaus Dose, dizendo o seguinte, que a formação espontânea de nucleotídeos simples ou mesmo polinucleotídeos que deveriam ser capazes de serem replicados numa terra pré-biótica devem agora ser considerados como uma situação improvável à luz dos muitos experimentos sem nenhum sucesso. Pela primeira vez tem sido determinado de maneira inequívoca por um grande número de cientistas que todas as teses evolucionistas que afirmam que os sistemas vivos desenvolveram-se de polinucleotídeos que se originaram espontaneamente não possuem nenhum embasamento empírico. Isso daí foi uma proposta feita depois da 7ª Conferência Internacional sobre a Origem da Vida, na cidade de Mainz, na Alemanha. Muito interessante, porque as pessoas olham para tudo isso e falam, não, isso é um ponto passivo. A própria questão da ideia dos embriões, que eu creio que muitos já têm visto, a forma proposta por Ernest Haeckel, o que nós temos descoberto a respeito deles, que de similaridade não tem nenhuma. Inclusive, quando nós comparamos aquilo que foi proposto por Haeckel e aquilo que nós temos visto, bem diferente, e a coisa vai. Então, mostrando que todos os mecanismos, o que tem sido proposto, não é aquilo que nós temos visto. Ou seja, a teoria da evolução é uma teoria interessante. Por favor, não estou dizendo que evolução no sentido de variação não exista. Porque o grande problema é que hoje qualquer coisa que varie é considerado como evolução. Encontramos um peixe que mora lá naquele rio subterrâneo, nas cavernas, que agora não tem olho. Isso é adaptação. Isso aí não é evolução. Queria ver um peixe que não tem olho, ao passar de milhões de anos, ter desenvolvido um olho. Isso seria evolução. Algo que não tem passou a existir. Algo que já tinha deixou de existir, isso não é evolução. Adaptação nós sabemos que existe, tanto é que a proposta dos criacionistas nessa área é aquela ideia de reserva genética. Ou seja, ela existe. Quando nós olhamos todos esses mecanismos, eu estou passando aqui meio rápido só para ter uma noção, nessa ideia de reserva genética nós olhamos, por exemplo, quando nós tratamos especificamente da borboleta. Todas as fases que uma borboleta passa. Todas essas fases já estavam no DNA logo naquele ovinho, logo no início. Tudo. Então ela não passou por um processo evolutivo, porque já estava tudo codificado para ser feito daquela forma. Nós vemos essa questão toda em muitas áreas. A questão das árvores, como eu disse, eu cheguei dos Estados Unidos, as árvores são todas peladas, assim, não tem uma folha pendurada lá. Um negócio muito interessante. No Círculo Polar Ártico tem uma raposinha também que ela muda de cor a pele dela. Durante o inverno, muita neve, ela fica totalmente branca. Já durante o verão, por causa da tundra, ela tem assim um pouco de pele meio escura, ou seja, pelos escuros junto com a pele clara. Quando que ela sabe que é para começar a mudar a cor da pele, ou dos pelos? Já imaginou que interessante? No meio do inverno está uma raposinha lá com os pelos pretos.
É fácil ver. Durante o verão, aquela tundra, todo aquele lugar todo meio escuro, aparece aquele ponto branco andando lá no meio. Ou seja, tem todo um mecanismo mostrando como funcionar. Então, todos esses aspectos eu procuro tratar um pouco do livro, inclusive falando da questão das próprias variações. Essa ideia de variação é muito interessante porque Darwin estudou. Agora, Darwin estudou os tentilhões e ele estudou os bicos dos tentilhões e nós sabemos da ideia de adaptação. O criacionismo não é contra a ideia de adaptação, não é isso. Mas é uma adaptação que já possui carga genética para que ela ocorra. Quando a necessidade de adaptação vai além da carga genética existente, o que provavelmente ocorre é extinção. Então nós temos todos esses mecanismos. Agora, tem um que eu acho muito interessante, que eu gosto de tratar um pouquinho, que eu coloquei lá no livro só por curiosidade, é a famosa ideia do ser humano e do chimpanzé. Eu acho interessante porque a teoria da evolução, pelo menos Darwin nunca disse que o ser humano tinha evoluído dos macacos, mas disse que seres humanos e macacos tiveram um ancestral comum. Aqui vocês têm, por exemplo, algo bem legal, vendo a questão dos cromossomos, aqui ser humano, gorila, chimpanzé e orangotango. S significa similar, X significa diferente. Se compararmos todos eles, bom, uma coisa que é muito interessante é que os chimpanzés têm 24 pares de cromossomos, seres humanos têm só 23. Então tem algo bem interessante aí já para a gente ver uma pequena diferença. Mas vou pegar um que é um dos cromossomos mais utilizados para mostrar a similaridade entre seres humanos e chimpanzés, que é o 2, principalmente o segmento 2P e o 2Q. Aqui você tem o segmento 2P do ser humano e aqui o segmento 2Q do ser humano. Aqui você tem o segmento 2P do chimpanzé e aqui o segmento 2Q do chimpanzé. O que acontece seria algo mais ou menos assim, só para ilustrar. Vou pegar aqui desse jeito. 2P do ser humano e de baixo 2Q do ser humano. Chimpanzé, 2P do chimpanzé, 2Q do chimpanzé. Se for comparar. Ou seja, para que seja igual ao do ser humano, você tem que pegar e inverter, fazer uma inversão completa. Isso é similaridade. Agora, imagina que coisa interessante. Logo está chegando o dia dos namorados aí no meio do ano. Então, vamos supor que o seu marido ou o seu namorado sejam daqueles caras fissurados por guerra. Então, a coisa que você mais quer é dar um presente para o seu namorado, para o seu marido, já que ele gosta muito de guerra, você vai dar um livro, pergunta para ele que livro que ele gostaria e fala, olha, eu gosto de um livro que tenha 4 letrinhas, R-O-M-A, Roma. Então você sai pesquisando e você encontra um livro fantástico, Roma é uma dádiva dos deuses. Só que você vai lá na biblioteca, lá na livraria, e procura o livro e você não encontra, mas você encontra um outro que é muito parecido. Olha que interessante. Amor é uma dádiva dos deuses. Bom, tem as 4 letras que ele queria também. Olha lá, R-O-M-A. Eu acho que ele vai gostar. Foi só uma pequena inversão. Quando nós invertemos informação, nós mudamos totalmente o seu conteúdo. Código genético é conteúdo, é informação. Uma pequena inversão significa ser humano. Mudou do outro lado, é chimpanzé. São 2 coisas diferentes. É como amor e Roma. São as mesmas 4 letras, só que uma pequena inversão produz um significado totalmente diferente. Isso é o que eu procuro tratar dentro da questão do capítulo 4. Estamos terminando. Dentro da área dos fósseis, que é uma das áreas muito interessantes, nós tratamos dos aspectos de paleontologia e geologia. Existe uma quantidade muito grande de tipos de fósseis. Então, nós estudamos um pouquinho fósseis com partes inalteradas, fósseis com partes alteradas, fósseis de preenchimento e vestigiais. E alguns tipos que são os mais interessantes são os microfósseis, que são os fósseis vestigiais em termos de pegada, pseudofósseis. Tem inclusive, esse aqui, o pseudofóssil é muito comum, o ágata de musgo, que muita gente encontra por aí nas pedras, que inclusive tem na sua casa, algumas delas, as pessoas acham que aquilo é fóssil e não é fóssil. Então tem muita coisa legal dentro da questão dos fósseis. Agora, uma das coisas mais interessantes dentro do estudo dos fósseis é que eles praticamente
Para você tratar dessa questão da formação de um fóssil, tem que haver uma inibição rápida da decomposição orgânica, ou seja, desaceleração da destruição anatômica. O ambiente tem que ser anóxico, ou seja, pouco oxigênio, para haver preservação do material orgânico. E enclausuramento em sedimentos, ou seja, impossibilita a dissolução do organismo. O que isso significa? Que fossilização é um processo rápido. Pega, por exemplo, um peixe qualquer dia, compra um peixe, larga um peixe ou enterra o peixe lá no fundo do seu quintal e volta depois de alguns dias para ver o que aconteceu. Ou então larga em cima da pia. O seu marido vai gostar daquele cheirinho agradável lá na cozinha. Por quê? Porque existe um processo de putrefação. Então, para que a coisa pare, tem que ser algo rápido. E eu discuto essa questão no livro.